A sessão teve vários pontos acalorados. Um dos parlamentares que votou contra o projeto foi a vereadora Luísa Boyer. Os valores que estão sendo colocados aqui é de uma verba indenizatória no valor de R$ 4.600 para o prefeito, para o secretário, secretários, chefe de gabinete, chefe da unidade de controle interno, procurador-geral do município e diretor-geral do DAES, R$ 4.100. E no artigo 5º, eu queria trazer, antes disso, vou tomar a liberdade de falar o salário líquido dos cargos que estão sendo mencionados aqui, né? Os salários, por exemplo, dos secretários líquido, passado pela parte do contador aqui da Câmara, foi de R$ 11.980,29 líquido. E essa é uma análise importante, porque a gente sabe que a verba indenizatória, ela provavelmente viria no valor bruto, de fato, bruto, sem descontos, de R$ 4.100 e R$ 4.600. E, ao longo do projeto, também queria relatar algumas questões. Por exemplo, no artigo 5º, diz assim: aos agentes políticos beneficiados com verba de natureza indenizatória, não será concedido diárias ou indenizações de despesa de viagem. O que todos nós entendemos desse artigo? Que quem receber verba não vai receber diária. Aí vem lá o parágrafo único que diz: a regra prevista no caput não se aplica às diárias ou indenizações de despesas de viagens para a capital, intraestaduais e internacionais. Ou seja, vai continuar recebendo. Então, assim, primeiro, qual foi o sentido de colocar esse artigo aqui? Então, sinceramente, esse artigo 5º eu acho que é muito contrassensual, porque seria, talvez, se ele fosse para Vilhena, a única situação. Talvez aqui, nem sei se encaixaria. Não, para Campo Novo, por exemplo, né? Ele não receberia, somente. Mas para a capital, qualquer cidade de outros estados e viagens internacionais continuaria recebendo. O artigo 6º desse projeto diz que a prestação de contas desse benefício, nesta lei, se dará com a apresentação de relatório. Aí vem uma grande discussão, que inclusive vieram algumas pessoas da prefeitura aqui detalhar sobre isso a convite de alguns vereadores. Como será esse relatório? A Câmara Municipal de Juína recebe verba indenizatória. E não é segredo para ninguém. Mas nós temos um relatório descrito de todos os nossos gastos de despesas, de tudo que a gente fez, dia, função, encaminhamento e resultado. E a prefeitura não traz isso aqui. E aí, quando eles dizem que, lá no parecer, por exemplo, diz que esse relatório, ele precisa trazer claramente que tipo de indenização está sendo feita. Quando a gente pensa de indenização, a gente pensa no quê? Ressarcir o valor gasto. Então, quando a gente fala de ressarcimento dos valores gastos, a gente precisa de um relatório do que foi gasto. E aqui vem uma discussão que a mídia trouxe, que muitos de vocês nos questionaram. Quais gastos seriam indenizados? E aí eu vou trazer situações de alguns secretários, porque nesse caso, presidente, vereadora, já deu peço tempo. extensão do tempo, por gentileza. Só mais um minuto para concluir. Os secretários, infelizmente, em algumas situações, os bons pagam pelos maus. E eu não estou falando de personalidade, de índole de secretários, mas de posição no seu trabalho. Porque vou citar uma situação aqui, que no dia, por exemplo, 12 de março, o secretário Jonatas Plínio, inclusive nas suas redes sociais, ele postou um vídeo falando da chuva e estava lá, estacionado na garagem dele, a caminhonete da prefeitura. Eu tenho provas disso. E, para finalizar a minha fala, eu queria relatar um cenário geral, que nós estamos vivendo nacionalmente. Uma desaceleração da economia, um PIB que nós observamos que está de 1,9, que é uma redução, está reduzido comparado ao ano anterior, que também nós tivemos, agora nós temos uma inflação projetada de 5,1%, que está superior ao que estavam estimando. Então, isso tudo é importante para a gente votar esse projeto. Eu quero aqui finalizar minha fala dizendo que eu valorizo os agentes públicos, assim como eu valorizo a posição dos meus colegas, assim como eu valorizo a função de secretário, de procurador, de chefe do DAES e de prefeito. Mas, nesse caso aqui, sem essa transparência, eu não tenho como votar a favor. O vereador Carlito também se mostrou contrário a este projeto.
Eu quero aqui apontar a questão da moralidade e da imoralidade. O projeto pode ser imoral até que, de fato, possa ser concluída a votação. Mas, a partir do momento que a votação se estabeleça, ele se torna, inclusive, praticamente, dentro da sociedade, imoral, apesar que foi moralizado pela lei. O que eu quero trazer aqui, senhor presidente, é que, para nós, enquanto vereadores, acho que é o momento, inclusive, aqui dos vereadores da Casa, apontar para o Executivo a independência do Parlamento. Nós precisamos ser independentes. E o projeto de lei, ele teria que ser, pela assessoria jurídica, ele teria que ser de iniciativa da Casa, não iniciativa do Poder Executivo. Até porque o subsídio prefeito e vice-prefeito e dos secretários municipais serão fixados em lei de iniciativa da Câmara Municipal, observando o que dispõe o artigo. Isso é o que prevalece a Constituição Municipal. Portanto, eu considero o projeto, na minha avaliação, diante do relatório e do parecer jurídico, o projeto inconstitucional. E pode ser um projeto político, é um projeto político, mas é inconstitucional perante aquilo que está posto. A outra discussão que eu quero apontar é que o projeto de lei, ele traz também um ponto interessante, que fala sobre auxílio alimentação e despesas pessoais, ou seja, o Executivo está encaminhando para esta Casa um projeto de lei de aumento de salário com a justificativa de auxílio alimentação e despesas pessoais. Auxílio alimentação, todos os secretários e prefeitos, qualquer momento que sai desvinculado do município, ele recebe as suas diárias para auxílio alimentação. A sessão ordinária desta segunda-feira aqui na Câmara de Vereadores de Juína foi marcada pela presença maciça da população que veio cobrar dos parlamentares a reprovação do projeto que previa a instalação de verba indenizatória para secretários municipais e também para o prefeito. Muita gente esteve aqui, mesmo no horário difícil, 9h30 da manhã, e após muita pressão da população, enfim, o projeto foi reprovado. Quem discorda, levanta e se manifesta. O projeto está reprovado.